Olá pessoal, vamos fazer o exercício 1 da lista. O exercício diz o seguinte: encontre uma expressão para a temperatura de um sólido no limite de baixas temperaturas. Inverta essa expressão para encontrar a energia em função da temperatura. Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui a multiplicidade do sólido de Einstein a baixas temperaturas, no limite de baixas temperaturas. Nós temos também a energia do sólido de Einstein, escrito em termos do número de unidade de energia e do tamanho da unidade de energia. E aí nós temos que nos lembrar que para obter essa equação de estado, nós vamos ter que usar a definição termodinâmica de temperatura, que diz o seguinte, que o inverso da temperatura é a derivada da função entropia com relação à energia, mantendo o volume e o número de partículas constante. Só que aqui a gente não precisa considerar o volume, porque o sólido de Einstein é um sistema muito simples. A sua entropia vai depender, no caso, do número de partículas, então vamos manter o número de partículas constantes. E vamos nos lembrar que entropia é igual a K logaritmo da multiplicidade. Então, nós temos que aplicar o logaritmo nessa expressão para obter entropia e da função entropia derivar ela para obter a temperatura e depois inverter para obter a energia em função da temperatura. Tá? Então, vamos fazer isso então. Então, vamos escrever a função entropia, que é igual a K logaritmo da multiplicidade, que é E N por Q elevado a Q. Agora, vamos usar a definição do logaritmo e vamos fazer esse logaritmo aparecer aqui na frente. Vai ficar assim, ó, KQ logaritmo de EN por Q. Usamos aí a propriedade do logaritmo. Agora, nós temos a função entropia em função das unidades de energia. Mas lembre-se que a definição de temperatura ela é uma derivada com relação à energia. Então, o que nós estamos fazendo? Podemos usar a regra da cadeia, ds dq, mantendo o n constante, dq du. Utilizamos a propriedade da cadeia. E nós temos que lembrar quem é dq du. dq du vai ser 1 sobre epsilon. É só olhar para essa expressão aqui, ó. Aqui, é só olhar para essa expressão, ó. Quanto vai ser aqui dq du? Vai ser exatamente 1 sobre epsilon. A derivada das unidades de energia com relação a U vai ser exatamente 1 sobre epsilon. Substituindo essa expressão, vai ficar assim, ó. A minha expressão para a minha temperatura vai ficar 1 sobre a temperatura, 1 sobre epsilon, que era aquele termo, ds dq, mantendo o número de partículas constante. Então, nós temos que derivar essa expressão para a entropia, mantendo o n constante e derivando ela com relação ao Q. Note que aqui nós temos o produto, então nós vamos usar a regra do produto. Vai ficar assim essa derivada. Vai ficar 1 sobre epsilon, K, vamos derivar o primeiro termo, logaritmo de EN por Q. Agora vem a derivada do segundo termo, vai ficar mais 1 sobre epsilon, KQ, derivado do logaritmo vai ficar 1 sobre EN por Q, multiplicado pela derivada desse termo, que dá menos EN por Q ao quadrado. Simplificando, esse termo pode simplificar com esse, e aqui vai sobrar um Q dessa potência, que vai simplificar com essa aqui, ó. Reescrevendo no próximo slide, vai ficar assim, ó, 1 sobre T igual a 1 sobre epsilon K logaritmo de EN por Q menos 1 sobre epsilon K. E aí nós podemos usar a propriedade logaritmo para separar
esses dois termos aqui. Usando a propriedade de logaritmo, nós vamos ter o seguinte: k sobre epsilon, logaritmo de n por q, e mais k sobre epsilon, logaritmo de e, e aí repete o último termo, que é 1 sobre e, k. E aí nós vemos o seguinte, temos que lembrar que logaritmo de e vale 1. Então, esse termo simplifica com esse. Nos resta somente aqui k sobre epsilon, logaritmo de n por q. Então, vamos reescrever esse resultado no último slide. Vai ficar assim, ó, 1 sobre t, k, que é a constante de Boltzmann, por epsilon, logaritmo de n por q. E nós temos que lembrar o seguinte: eu quero saber a minha energia, mas eu consigo escrever minha energia em termos das unidades de energia. Eu tenho que lembrar que a energia total do sólido de Einstein é Q vezes epsilon. Então, eu posso agora pegar isolar esse Q e substituir aqui. Fazendo isso, eu vou obter o seguinte: 1 sobre T igual a constante de Boltzmann dividido pela unidade de energia, logaritmo de N, aí o Q vai ficar o seguinte: N epsilon por U, que é a unidade de energia, que é a energia do sólido de Einstein. Agora nós podemos fazer o quê? Nós podemos exponenciar ambos os lados da equação, passando o epsilon e o k para o outro lado, nós vamos ter o seguinte: e a epsilon sobre kt igual n epsilon por u. Invertendo essa equação, nós vamos ter o seguinte: e elevado a menos epsilon sobre kt igual a u sobre n epsilon. Resolvendo essa equação para u, que é a energia, nós temos que a energia vai ser igual a n epsilon exponencial de menos epsilon sobre kt. Com isso, nós chegamos nesse resultado, que é a energia do sólido de Einstein no limite de baixa temperatura.